Você já percebeu que quanto mais você tenta se justificar, mais fraco você parece? Quanto mais você explica suas decisões, mais as pessoas duvidam delas. E quanto mais você se defende, mais culpado você aparenta ser. Isso não é coincidência. É uma armadilha psicológica antiga que Nicolau Maquiavel observou nos corredores do poder florentino do século XVI. Ele viu príncipes caírem não porque foram atacados, mas porque se defenderam. Viu reputações destruídas não por acusações, mas pelas explicações desesperadas que vieram depois delas. A defesa constante revela insegurança, e a insegurança é o odor que atrai predadores humanos como sangue atrai tubarões. Quando você se justifica, você concede aos outros o poder de julgá-lo. Você aceita o tribunal que eles montaram na mente deles e se coloca como réu. Cada explicação é uma confissão implícita de que você deve satisfação, de que sua autoridade precisa de aprovação externa, de que você não está seguro do seu próprio caminho. Maquiavel sabia que os poderosos não se explicam porque explicação é subordinação. É render-se ao julgamento alheio antes mesmo da batalha começar. Se você está constantemente se defendendo, está dizendo ao mundo que há algo a ser defendido, que há dúvida legítima sobre suas escolhas, que você precisa da permissão dos outros para existir como é. Este vídeo vai te mostrar por que a defesa é uma prisão que você mesmo constrói, como Maquiavel via essa dinâmica nos jogos de poder renascentistas, e o que você pode fazer para quebrar esse padrão autodestrutivo que está corroendo sua autoridade sem que você perceba. Se você quer entender os mecanismos ocultos do poder e parar de se sabotar, inscreva-se neste canal agora, deixe seu like para que mais pessoas descubram essas verdades e comente de qual cidade você está assistindo. Vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender é que a defesa não é um ato de autopreservação, é um ato de autodestruição. Quando você responde a uma acusação, você está validando a premissa de que há algo a ser respondido. Você está entrando no ringue que outra pessoa montou, com regras que ela inventou, em um jogo onde você já começou perdendo. Maquiavel observou isso nas cortes italianas do século XVI, onde os príncipes que se apressavam em justificar cada decisão política logo perdiam o respeito de seus súditos e a confiança de seus aliados. A explicação constante é uma confissão de fraqueza, porque demonstra que o poder do acusador é real o suficiente para exigir sua atenção e energia. Você se torna um vassalo da opinião alheia. E vassalos não comandam, eles obedecem. Cada vez que você se explica, você comunica ao mundo que sua posição é defensável no pior sentido da palavra, que ela está sob ataque e que você reconhece a legitimidade desse ataque. Imagine um rei que, ao ser questionado por um súdito sobre suas decisões, para tudo o que está fazendo para elaborar uma defesa eloquente. O que esse rei está dizendo? Que o súdito tem o direito de questioná-lo, que sua autoridade não é autoevidente, que ele deve satisfação. Maquiavel sabia que o poder verdadeiro não se justifica, ele simplesmente é. A autoridade que precisa ser explicada já foi comprometida. Quando você se defende, você transfere o centro de gravidade da interação de você para o outro. Você não está mais agindo a partir de sua própria vontade e direção. Você está reagindo ao estímulo que outra pessoa criou. Você se tornou um efeito, não uma causa. E efeitos não controlam narrativas, eles são controlados por elas. Pense em César Borgia, o exemplo favorito de Maquiavel de um príncipe que entendia poder. Borgia não explicava suas conquistas militares, não elaborava justificativas morais para suas alianças e traições. Ele agia e as pessoas precisavam se adaptar à nova realidade que ele havia criado. Sua força estava na ação decisiva e na ausência de hesitação moral ou explicativa. Quando você se defende repetidamente, você treina as pessoas ao seu redor a exigirem explicações.
Você estabelece um precedente perigoso. Se hoje você justifica uma decisão pequena, amanhã terá que justificar uma média e depois de amanhã, uma grande. Logo, cada movimento seu estará sob escrutínio, porque você mesmo ensinou que suas ações precisam de aprovação externa para serem válidas. Maquiavel via isso claramente nos Principados Fracos, onde os governantes que cediam à pressão por transparência logo descobriam que haviam entregado o controle da narrativa aos seus críticos. E o pior de tudo é que a defesa raramente convence. As pessoas que já decidiram que você está errado não mudarão de ideia por causa de um argumento lógico. A defesa não é sobre verdade, é sobre poder. E quando você se defende, você já admitiu que o poder está do outro lado. Você está pedindo permissão para existir como é. A defesa cria um ciclo vicioso. Quanto mais você explica, mais parece que há algo a esconder. Quanto mais você justifica, mais parece que suas ações são injustificáveis. Quanto mais você tenta provar sua inocência, mais culpado você parece. Maquiavel entendia que a percepção de poder é tão importante quanto o poder real, e a defesa constante corrói ambas. Ela faz você parecer fraco e, ao fazer isso, te torna fraco de fato. O problema não é apenas tático, é estrutural. A defesa assume que a verdade é suficiente, que os fatos falam por si, que a razão prevalecerá. Mas Maquiavel sabia que a política humana não funciona assim. As pessoas não são convencidas por argumentos. Elas são movidas por emoções, interesses e pela demonstração de força. Um príncipe que confia na verdade para defendê-lo é um príncipe que logo estará sem principado. Quando você para se defender, você interrompe seu momentum. Você deixa de avançar na direção dos seus objetivos para lidar com distrações criadas por outros. Você se torna reativo em vez de proativo. E no mundo maquiavélico, quem reage é governado. Quem age, governa. A defesa te coloca permanentemente na posição de responder, nunca de liderar. Além disso, a defesa revela informações. Cada explicação que você oferece é um mapa das suas vulnerabilidades, dos pontos onde você sente pressão, das áreas onde você não está seguro. Pessoas inteligentes estudarão suas defesas não para serem convencidas, mas para identificar exatamente onde atacá-lo da próxima vez com mais eficácia. Maquiavel aconselharia: não entregue aos seus inimigos um manual de como te destruir. A verdade mais dura é que o ato de defesa transforma você em um suplicante. Você está essencialmente pedindo para ser absolvido, para ser aceito, para ser validado. E essa postura é incompatível com a liderança verdadeira. Líderes definem a realidade. Eles não pedem permissão para existir dentro dela. Maquiavel insistiria que o príncipe deve criar o tribunal, não comparecer a ele como réu. Agora vamos mais fundo no mecanismo psicológico que torna a defesa tão destrutiva. Quando você se justifica, você está essencialmente dizendo que existe uma versão alternativa da realidade onde você está errado e que você precisa argumentar contra essa versão. Você está reconhecendo que sua posição não é autoevidente, que há espaço legítimo para a dúvida. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos eram aqueles que agiam com tal convicção que a possibilidade de estarem errados simplesmente não entrava na equação pública. Eles não debatiam suas decisões, eles as implementavam e seguiam em frente. Em confiança absoluta, mesmo quando não totalmente justificada, frequentemente cria sua própria justificativa, porque as pessoas interpretam certeza como competência. Quando você hesita e se explica, você quebra essa ilusão vital. Você mostra as engrenagens da dúvida funcionando por trás das suas ações. E isso faz as pessoas questionarem não apenas esta decisão específica, mas sua capacidade geral de decidir. A defesa, portanto, contamina tudo ao seu redor.
Ela não protege apenas o ponto em questão, ela coloca toda a sua autoridade sob suspeita. Maquiavel entendia que reputação é construída através de ações consistentes e percepção de inevitabilidade, não através de argumentação e negociação moral. Um governante que constantemente explica suas políticas está negociando com seus súditos, e negociação implica igualdade de poder. Mas um príncipe não é igual aos seus súditos. Essa assimetria é a própria definição de governança. Quando você se defende, você nivela o campo de jogo e, ao fazer isso, renuncia à sua posição elevada. Considere também o efeito no longo prazo. Pessoas ao seu redor rapidamente aprendem que você é vulnerável a acusações, que sua paz de espírito depende de ser compreendido e aprovado. Isso te torna manipulável. Qualquer pessoa que queira controlar seu comportamento simplesmente precisa lançar uma crítica e assistir você gastar sua energia se explicando, se ajustando, buscando aprovação. Você se torna um instrumento tocado pelos outros, não um compositor da sua própria sinfonia. Maquiavel seria implacável neste ponto. Um príncipe que pode ser manipulado através de acusações não é um príncipe, é um fantoche que ainda não percebeu as cordas. A autonomia real começa quando você para de precisar que os outros entendam ou aprovem. Isso não significa ser cego ao feedback genuíno ou à autocrítica privada. Maquiavel não era defensor da arrogância ignorante, mas ele distinguia claramente entre a reflexão privada necessária para tomar decisões sábias e a explicação pública constante que corrói a autoridade. Um príncipe deve pensar profundamente, consultar conselheiros de confiança, considerar consequências. Mas uma vez que a decisão é tomada e anunciada, ela deve ser executada com firmeza inquestionável. A explicação pública transforma cada decisão em um referendo, em uma votação onde você está pedindo validação popular. E isso é fatal para a liderança, porque nem toda decisão correta será popular, nem toda ação necessária será compreendida imediatamente. Se você condiciona sua ação à aprovação, você só poderá fazer aquilo que já é consenso. E liderança é precisamente sobre ir além do consenso quando necessário. Pense em como a defesa afeta suas relações interpessoais. Quando alguém te acusa de algo e você imediatamente se lança em uma explicação detalhada, o que essa pessoa aprende? Que suas palavras têm poder sobre você, que podem te fazer dançar, que você precisa da aprovação delas mais do que elas precisam da sua. Isso inverte a dinâmica de poder. De repente, a pessoa que estava potencialmente em posição inferior agora está avaliando você e você está performando para passar no teste dela. Maquiavel observou que nas cortes renascentistas, os cortesãos mais hábeis testavam constantemente os príncipes através de críticas sutis, observando quem se defendia e quem simplesmente seguia adiante. Os que se defendiam eram marcados como fracos e se tornavam alvos de manipulação política. Os que ignoravam ou respondiam com indiferença mantinham a aura de poder que os protegia. A não defesa era, paradoxalmente, a melhor defesa. Há também um componente de energia a considerar. A defesa constante é exaustiva. Cada acusação, cada crítica, cada questionamento te obriga a parar o que está fazendo, reunir argumentos, elaborar explicações, gerenciar emoções, tentar convencer. Isso drena recursos cognitivos e emocionais que poderiam estar sendo investidos em ações produtivas. Você se torna um lutador de incêndios perpétuo, sempre apagando pequenos focos críticos, nunca construindo nada substancial. Maquiavel aconselharia que o príncipe sábio conserva sua energia para conquistas, não para explicações. Ele entende que há uma quantidade finita de atenção e esforço disponível, e gastá-la em defesas reativas é desperdiçar o ativo mais valioso que você possui.
Cada minuto defendendo quem você é ou porque fez algo é um minuto não gasto, tornando-se mais poderoso ou fazendo mais coisas que importam. A matemática é simples. Defesa é custo sem retorno. Ação é investimento com potencial de ganho. Além disso, a defesa frequentemente faz você parecer culpado mesmo quando não é. Existe um princípio psicológico antigo que diz que inocentes não se explicam excessivamente porque não sentem que precisam. Quando você oferece uma explicação elaborada, detalhada e emocional para algo simples, as pessoas instintivamente suspeitam. A própria magnitude da defesa sugere que há algo a ser defendido, que há culpa a ser encoberta. Maquiavel conhecia bem esse paradoxo. Quanto mais você protesta sua inocência, mais culpado você parece. Vamos examinar agora a relação entre defesa e identidade, porque é aqui que a destruição se torna mais profunda e invisível. Quando você se defende constantemente, você gradualmente transfere o controle da sua autoimagem para as outras pessoas. Você começa a se definir não pelo que você é, mas pelo que você consegue provar que não é. Sua identidade se torna uma resposta às acusações dos outros, não uma afirmação original. Maquiavel entenderia isso como a forma mais completa de conquista, quando o inimigo não precisa mais te atacar, porque você internalizou o tribunal dele e está constantemente se julgando pelos padrões deles. Você se torna seu próprio carcereiro, constantemente verificando se está cumprindo as expectativas alheias, se suas ações podem ser justificadas perante o júri imaginário que vive na sua cabeça. Essa vigilância interna é paralisante. Ela faz você hesitar antes de cada decisão, não porque você duvida de sua sabedoria, mas porque você antecipa ter que defendê-la depois. A defesa futura projetada contamina a ação presente. Você começa a escolher não o que é certo ou estratégico, mas o que é mais fácil de explicar, o que enfrentará menos resistência, o que exigirá menos justificativas. Maquiavel chamaria isso de governar para os críticos, em vez de governar para os resultados, e seria sua definição de um príncipe falido. O governante que toma decisões baseado em como elas serão recebidas, não em se elas funcionarão, já entregou o trono. Ele não está mais liderando, está performando liderança para uma audiência que ele imagina estar constantemente avaliando. E essa audiência imaginária é um tirano mais cruel do que qualquer adversário real, porque nunca descansa, nunca fica satisfeita, nunca concede vitória final. A defesa habitual também destrói sua capacidade de autenticidade. Você não pode ser genuíno quando está constantemente calculando como cada palavra, cada ação, cada escolha será interpretada e se você conseguirá defendê-la depois. A autenticidade requer uma certa despreocupação com a opinião alheia, uma disposição de existir plenamente, mesmo que isso gere incompreensão ou desaprovação. Maquiavel, embora não usasse o termo autenticidade, entendia que o poder verdadeiro vem da congruência entre intenção e ação, não da capacidade de criar narrativas defensivas sofisticadas. Quando você vive em modo de defesa, você se torna um diplomata de si mesmo, sempre mediando entre quem você realmente é e quem você precisa parecer ser para satisfazer os outros. Essa divisão interna é exaustiva e, eventualmente, você esquece qual versão é a real. Você se torna uma colagem de respostas a acusações, um mosaico de justificativas, mas não uma pessoa coerente com direção própria. Maquiavel veria isso como a morte do príncipe interior, a extinção da vontade que deveria estar governando. Considere também como a defesa afeta sua percepção de realidade. Quando você está constantemente se explicando, você começa a duvidar de suas próprias percepções e julgamentos. Se tantas pessoas questionam suas decisões, se você precisa se defender com tanta frequência, talvez elas estejam certas e você errado. Essa dúvida
é como um vírus que infecta seu sistema de tomada de decisões. Você para de confiar no seu instinto, na sua análise, na sua experiência. Você se torna dependente de validação externa para saber se está no caminho certo. Maquiavel reconheceria isso como a captura epistêmica, quando seus inimigos conquistam não seu território, mas sua mente. Eles não precisam mais te derrotar. Você se derrotará duvidando de cada movimento. O príncipe que perdeu a confiança nas suas próprias avaliações é um príncipe que logo perderá tudo mais, porque decisão e liderança são impossíveis sem um núcleo de certeza interior. Não certeza de que você está sempre certo, mas certeza de que você tem o direito e a capacidade de decidir e assumir as consequências. A defesa constante também distorce sua relação com a verdade. Você começa a elaborar narrativas não baseadas no que realmente aconteceu ou no que você realmente pensa, mas no que é mais defensável, no que soa melhor, no que é mais difícil de atacar. Você se torna um advogado de defesa da sua própria vida. E advogados de defesa não estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com a absolvição. Essa desonestidade estratégica gradualmente corrói sua integridade interna. Maquiavel, pragmático que era, não se escandalizaria com a manipulação da verdade quando necessário para fins políticos. Mas ele distinguiria entre a mentira estratégica e deliberada de um príncipe que sabe o que está fazendo e a distorção reativa e defensiva de alguém que perdeu o controle da narrativa. A primeira é um instrumento de poder, a segunda é um sintoma de fraqueza. Quando você mente porque está com medo, porque está se defendendo, você não está sendo maquiavélico, está sendo apenas patético. Há também o efeito social da defesa constante. As pessoas ao seu redor eventualmente se cansam. Ninguém quer estar perto de alguém que está sempre se justificando, sempre explicando, sempre em modo defensivo. É emocionalmente desgastante e socialmente desconfortável. Você se torna aquela pessoa que ninguém quer confrontar, porque sabem que qualquer crítica, mesmo construtiva, desencadeará uma avalanche de explicações e justificativas. Maquiavel entenderia isso como o isolamento progressivo do príncipe defensivo. As pessoas param de oferecer feedback honesto porque não querem lidar com a resposta defensiva. Você fica cada vez mais isolado em uma bolha onde ninguém te diz a verdade, não porque te respeitem demais, mas porque te respeitam de menos e não querem o drama. E um líder sem feedback honesto é um líder que está navegando cego, que está tomando decisões baseado em informações distorcidas, que está caminhando para o desastre sem que ninguém se importe o suficiente para avisá-lo. A verdade final sobre a defesa é que ela te prende em uma versão pequena de você mesmo. Quando você se defende, você está essencialmente tentando provar que você é aceitável dentro dos padrões que existem. Você está buscando aprovação no sistema atual, não tentando transcendê-lo ou transformá-lo. Maquiavel sabia que os verdadeiros príncipes não se encaixam em categorias existentes. Eles criam novas categorias. Eles não provam que são bons reis segundo os critérios tradicionais. Eles redefinem o que significa ser rei. Agora, precisamos entender a diferença crucial entre responder estrategicamente e se defender compulsivamente, porque Maquiavel nunca defendeu o silêncio ignorante ou a arrogância cega. Ele defendia a ação calculada e a comunicação estratégica. Existe uma diferença fundamental entre responder quando é útil e se defender porque você não consegue suportar a tensão de ser mal interpretado. A primeira é uma escolha de poder. A segunda é um reflexo de fraqueza. Maquiavel aconselharia que você desenvolva a capacidade de distinguir entre críticas que merecem resposta estratégica e ruído que deve ser ignorado.
A resposta estratégica acontece quando há uma audiência importante observando, quando sua reputação com pessoas que realmente importam está em jogo, quando o silêncio seria interpretado como admissão de culpa por aqueles cujo julgamento tem consequências reais. Nesses casos, Maquiavel recomendaria uma resposta, mas não uma defesa. A distinção é vital. Uma resposta estratégica é breve, definitiva e segue em frente. Ela não suplica por compreensão. Ela declara uma posição e encerra o assunto. A defesa compulsiva, por outro lado, é longa, emocional, repetitiva e desesperada. Ela busca convencer, converter, fazer o acusador admitir que estava errado. Ela precisa da validação do outro. Maquiavel via isso como o erro de príncipes fracos que não conseguiam suportar a ambiguidade de serem incompreendidos, que precisavam que todos os aprovassem para se sentirem seguros. O príncipe forte declara sua posição uma vez e então deixa que a realidade e suas ações subsequentes falem por ele. Considere como César Borgia lidaria com uma acusação de traição contra um aliado. Ele não convocaria uma assembleia para explicar suas razões, não elaboraria uma defesa moral de suas ações, não tentaria fazer as pessoas entenderem sua perspectiva. Ele simplesmente agiria de acordo com sua decisão e deixaria que os resultados demonstrassem sua sabedoria ou não. Se a decisão fosse bem-sucedida, seria retroativamente justificada pelo sucesso. Se falhasse, nenhuma quantidade de explicação a salvaria de qualquer forma. Maquiavel entendia que na política e no poder, os resultados são a única justificativa que realmente importa. As pessoas perdoam e até admiram ações moralmente questionáveis quando elas funcionam. Elas condenam até as ações mais nobres quando elas falham. Então, por que gastar energia se defendendo em vez de garantir que suas ações produzam os resultados que as defenderão por si mesmas? O príncipe deve investir em eficácia, não em relações públicas. Isso nos leva a outro ponto crítico. A defesa assume que você está jogando um jogo de popularidade quando deveria estar jogando um jogo de efetividade. Maquiavel era claro sobre isso. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. É melhor ser eficaz e incompreendido do que ser compreendido e inútil. O príncipe que prioriza ser bem interpretado sobre ser bem-sucedido tem suas prioridades invertidas. Quando você se defende constantemente, você está sinalizando que a aprovação popular é sua métrica primária de sucesso e isso te torna vulnerável a qualquer pessoa que possa manipular essa aprovação. Você se torna refém da opinião pública, que é volátil, manipulável e frequentemente estúpida. Maquiavel observou que as massas são guiadas por aparências e resultados, não por argumentos sofisticados. Então, ofereça a elas resultados e aparência de confiança, não explicações elaboradas que elas não têm capacidade nem interesse em avaliar. Vamos examinar também o timing da defesa. Mesmo quando uma resposta é necessária, o momento importa tremendamente. Responder imediatamente a cada acusação faz você parecer reativo e desesperado. Deixar passar um tempo, continuar suas atividades normalmente e então, se absolutamente necessário, oferecer uma breve declaração em seus próprios termos e timing demonstra controle. Você não está dançando conforme a música dos outros. Você está tocando sua própria melodia. Maquiavel aconselharia que o príncipe nunca permita que os inimigos ditem o ritmo ou os termos do engajamento. Se você vai responder, faça-o quando for estrategicamente vantajoso, não quando for emocionalmente irresistível. A capacidade de suportar a tensão, de ser mal interpretado temporariamente, de deixar acusações pairarem sem resposta imediata, é um teste de força psicológica. Os fracos não conseguem suportar. Eles precisam corrigir o registro imediatamente. Os fortes podem esperar,
observar como a situação se desenvolve e então agir se e quando for realmente necessário. Há também a questão de para quem você está se defendendo. Maquiavel distinguia claramente entre o julgamento das massas, o julgamento dos poderosos e o julgamento dos sábios. Cada audiência requer uma abordagem diferente. As massas são impressionadas por resultados e aparências, não por explicações. Os poderosos são movidos por interesses e demonstrações de força, não por apelos morais. Os sábios talvez apreciem argumentação sofisticada, mas são tão raros que otimizar para eles é geralmente um erro estratégico. Quando você se defende indiscriminadamente para todos, você está desperdiçando esforço em audiências que nunca seriam convencidas de qualquer forma ou que não importam para seus objetivos. O príncipe maquiavélico seria seletivo, respondendo apenas quando a audiência específica vale o investimento de atenção. Para a maioria das críticas, vindas de pessoas sem poder real para afetar seus objetivos, a resposta apropriada é nenhuma resposta. Deixe-os falar no vazio, enquanto você continua construindo. Outro aspecto crucial é que a defesa frequentemente perpetua exatamente aquilo que você quer que desapareça. Quando você responde a uma acusação, você a amplifica. Você traz mais atenção para ela. Mantém a conversa viva. Dá ao acusador exatamente o que ele queria: seu tempo, sua energia, sua validação de que a acusação importa. Maquiavel entenderia isso como dar aos seus inimigos exatamente as armas que eles precisam para continuar te atacando. Muitas acusações morrem naturalmente se você simplesmente as ignora. As pessoas têm períodos de atenção curtos. Se você não alimenta a controvérsia com suas defesas, ela desaparece e algo novo toma seu lugar. Mas se você se defende, você ressuscita o assunto repetidamente, mantém-no relevante, transforma uma crítica passageira em uma saga prolongada. O silêncio estratégico frequentemente mata o que a defesa mantém vivo. Vamos agora explorar as alternativas práticas à defesa, porque criticar um comportamento sem oferecer substitutos é inútil. Maquiavel não era apenas um diagnosticador de problemas. Ele era um estrategista de soluções, mesmo que essas soluções fossem brutalmente realistas. A primeira alternativa à defesa é o redirecionamento. Quando confrontado com uma acusação ou crítica, em vez de se defender, você pode redirecionar a conversa para seus termos, para o território onde você tem vantagem. Por exemplo, se alguém questiona uma decisão específica que você tomou, em vez de justificar essa decisão, você pode falar sobre os princípios gerais que guiam todas as suas decisões, mudando o foco do específico para o geral, do defensivo para o filosófico. Você não está fugindo, está escolhendo o campo de batalha. Maquiavel faria isso constantemente, transformando ataques pessoais em discussões sobre teoria política, onde ele tinha superioridade intelectual. A segunda alternativa é a demonstração através de ação. Em vez de explicar por que você tomou uma decisão, você pode simplesmente continuar agindo de forma consistente com seus princípios e deixar que os resultados acumulados falem por você. Maquiavel observou que César conquistou a Gália não explicando por que a conquista era justificável, mas simplesmente conquistando e apresentando Roma com um fato consumado tão impressionante que questionamentos se tornaram irrelevantes. A ação decisiva silencia críticos de forma mais eficaz do que argumentos. Quando você está ocupado construindo algo significativo, quando seus resultados são visíveis e impressionantes, as críticas sobre suas motivações ou métodos começam a parecer mesquinhas e irrelevantes. As pessoas podem não gostar de como você faz as coisas, mas se o que você faz é inegavelmente eficaz, elas precisam lidar com a realidade que você criou. Maquiavel diria que você deve se tornar tão indispensável, tão bem-sucedido, que críticas a você sejam vistas como críticas ao próprio sucesso.
A terceira alternativa é o reconhecimento sem justificativa. Isso é sofisticado e contraintuitivo. Você pode reconhecer a observação ou crítica sem defendê-la ou justificá-la. Por exemplo, alguém diz: "Você tomou uma decisão muito dura." Você responde: "Sim, tomei." E então você não diz mais nada. Você não explica por que foi necessário, não elabora o contexto, não pede compreensão. Você simplesmente reconhece o fato e segue em frente. Isso desarma, porque não dá ao crítico nada contra o que lutar. Maquiavel apreciaria essa economia de movimento. Você não nega, você não confirma, você não se engaja. Você simplesmente observa que algo foi dito e deixa pairar no ar sem significado adicional. A pessoa esperava uma defesa, uma justificativa, algo que pudesse atacar. Em vez disso, recebe um vácuo, e a maioria das pessoas não sabe o que fazer com isso. Elas estavam preparadas para um debate, não para aceitação indiferente. A quarta alternativa é o contra-ataque estratégico. Isso não é defesa, é ofensiva. Em vez de justificar suas ações, você questiona as motivações do acusador. Você expõe os interesses por trás da crítica, você reverte o escrutínio. Maquiavel frequentemente fazia isso com seus críticos políticos, apontando que aqueles que o atacavam por seu realismo eram hipócritas, que faziam exatamente o que condenavam nele, apenas sem a honestidade de admitir. O contra-ataque estratégico muda a dinâmica completamente. De repente, você não é mais o réu. Você é o promotor. Seu acusador precisa se defender e, enquanto ele está ocupado fazendo isso, você retoma o controle da narrativa. Isso requer coragem e alguma crueldade, qualidades que Maquiavel considerava essenciais para quem deseja exercer poder real. Você não pode ter medo de fazer os outros desconfortáveis se eles tentaram fazer você desconfortável primeiro. A quinta alternativa é a indiferença genuína, que é diferente da indiferença performática. Isso requer um trabalho interno profundo. Você precisa chegar a um ponto onde a opinião dos outros genuinamente não afeta seu senso de si mesmo, suas decisões, seu bem-estar. Quando você alcança isso, você não precisa se defender porque não há nada interno que sinta necessidade de defesa. A crítica é apenas ruído externo que não penetra. Maquiavel não usaria linguagem psicológica moderna, mas ele entenderia o conceito. Ele observou que os príncipes verdadeiramente grandes tinham uma qualidade de autossuficiência psicológica, uma indiferença quase sobrenatural à aprovação ou desaprovação. Eles faziam o que consideravam necessário e deixavam que a história os julgasse, não seus contemporâneos. Essa indiferença não é sociopatia, é clareza de propósito tão forte que opiniões alheias se tornam apenas dados, não julgamentos com poder emocional. A sexta alternativa é construir tal reputação de competência e resultados que você acumula crédito social suficiente para absorver críticas sem responder. Quando você tem um histórico longo de sucesso, uma crítica isolada não te prejudica porque é vista no contexto de tudo mais que você construiu. Maquiavel chamaria isso de acumular virtude, a qualidade de excelência e eficácia que cria sua própria defesa. Isso é estratégia de longo prazo. Você investe anos construindo resultados, desenvolvendo habilidades, acumulando vitórias. Esse capital reputacional funciona como um escudo que absorve ataques sem que você precise fazer nada. As pessoas defendem você porque têm interesse em manter a narrativa de que você é competente, já que elas associaram seu julgamento à sua reputação. Se você fosse realmente incompetente, elas pareceriam tolas por terem confiado em você. A sétima alternativa é a transparência seletiva proativa. Em vez de se defender reativamente quando acusado,
Você pode optar por ser transparente sobre certas coisas em seus próprios termos e timing, antes que se tornem pontos de ataque. Isso é diferente de defesa porque você está controlando a narrativa, não respondendo à narrativa de outros. Você decide o que revelar, como enquadrar, quando compartilhar. Maquiavel seria cauteloso com essa abordagem, porque transparência sempre carrega riscos. Mas ele reconheceria que em certos contextos, especialmente quando você sabe que informação vazará de qualquer forma, é melhor ser você a contar a história primeiro. Você define os termos, você escolhe o enquadramento, você controla o momento. Isso não é defesa, é gerenciamento narrativo ofensivo. Você não está respondendo a acusações. Você está prevenindo que elas ganhem tração ao já ter estabelecido sua versão como a dominante. A oitava e talvez mais maquiavélica alternativa é usar a crítica como combustível. Quando atacado, em vez de se defender, você pode simplesmente se tornar mais visível, mais ativo, mais bem-sucedido. Você transforma a energia que seria gasta em defesa em energia para conquista adicional. Cada crítica se torna um lembrete para dobrar seus esforços, para provar através de ações que seus críticos são irrelevantes. Maquiavel apreciaria essa alquimia psicológica. Você pega o que deveria te enfraquecer e o usa como fonte de motivação. Seus inimigos, inadvertidamente, te fortalecem ao te atacar. E o mais belo é que quanto mais eles criticam, mais você produz. E quanto mais você produz, mais irrelevantes as críticas se tornam. Você cria um ciclo virtuoso onde ataque se converte em conquista. Agora precisamos abordar a dimensão mais profunda e talvez mais perturbadora desta questão. Como a sociedade moderna institucionalizou a defesa constante como forma de controle social e como Maquiavel veria isso como uma estratégia de poder brilhante, mesmo que cruel. Vivemos em uma cultura de accountability performática, onde você é constantemente chamado a justificar suas escolhas, explicar suas opiniões, provar que não é isto ou aquilo. Essa pressão por explicação constante não é acidental, é uma forma sofisticada de dominação. Quando todos precisam se defender o tempo todo, quando cada palavra pode ser interpretada como ofensiva e exigir retratação, quando cada decisão precisa de justificativa pública, o que realmente está acontecendo? Está sendo criada uma população de pessoas psicologicamente exaustas, constantemente inseguras, sempre verificando se estão em conformidade, nunca ousando agir com convicção, porque sabem que terão que se defender depois. Maquiavel reconheceria isso como engenharia social brilhante. Você controla pessoas não através de correntes, mas através da ameaça perpétua de julgamento público. A cultura do cancelamento, as mobs digitais, a vigilância social constante nas redes sociais. Tudo isso cria um ambiente onde a defesa se torna não apenas comum, mas obrigatória. E pessoas em constante modo defensivo são pessoas que não desafiam sistemas, não assumem riscos, não lideram. Elas gerenciam percepções. Maquiavel veria o príncipe moderno, seja corporativo ou político, como fundamentalmente mais fraco do que os príncipes renascentistas, precisamente porque ele não pode agir sem medo de ter que se defender nas redes sociais 20 minutos depois. Isso democratizou o poder de exigir explicações, mas ao fazer isso, também paralisou o poder de agir decisivamente. Todo mundo agora tem um tribunal na palma da mão, um smartphone onde pode convocar você para se defender. E a maioria das pessoas, aterrorizadas pela possibilidade de se tornarem alvo da mob, pré-censura suas próprias ações e palavras. Elas se defendem preventivamente, o que é ainda mais patológico do que se defender reativamente. Você se torna seu próprio inquisidor.
Maquiavel argumentaria que essa situação é insustentável para qualquer pessoa que deseje realmente criar algo significativo ou exercer liderança real. Você precisa desenvolver uma capacidade psicológica de operar independentemente dessa pressão. Precisa reconhecer que a exigência social por defesa constante é uma armadilha e que cair nela é renunciar à sua agência. Os verdadeiros líderes do futuro serão aqueles que recuperam a capacidade maquiavélica de agir sem justificar cada movimento para uma audiência digital infinita. Isso não significa ser insensível ou cruel. Significa distinguir entre feedback genuíno de pessoas cujo julgamento você valoriza e respeita, versus ruído performático de multidões digitais que não têm stake real na sua vida ou objetivos. Maquiavel aconselharia que você identifique seu verdadeiro conselho, as 5 ou 10 pessoas cujas opiniões realmente importam, porque elas têm sabedoria, experiência e interesse genuíno no seu bem-estar. Para essas pessoas, você escuta, reflete, às vezes explica. Para todos os outros, você oferece resultados ou silêncio. Há também uma dimensão geracional importante aqui. Gerações mais jovens foram criadas em ambientes onde a defesa constante é normalizada, onde você sempre precisou explicar suas escolhas para pais, professores, instituições, algoritmos. Elas desenvolveram reflexos defensivos profundos. Desaprender isso é um dos maiores desafios de desenvolvimento pessoal que alguém pode enfrentar. Requer reconhecer que você foi condicionado a buscar a aprovação e que esse condicionamento serve aos interesses de outros, não aos seus. Maquiavel diria que o primeiro ato de libertação é parar de se defender. Não é mudar de emprego, não é terminar relacionamentos, não é nenhuma ação externa dramática. É simplesmente parar de oferecer justificativas não solicitadas. Parar de explicar suas escolhas para pessoas que não têm autoridade real sobre sua vida. Parar de buscar validação para existir como você é. Isso é assustador, porque você foi ensinado que não fazer isso resulta em rejeição, isolamento, punição, e às vezes resulta. Mas aqui está a verdade maquiavélica dura. As pessoas e instituições que te rejeitam por não te defenderes constantemente não são aliados, são controladores. Eles querem poder sobre você e a defesa é o mecanismo através do qual eles exercem esse poder. Quando você para de se defender, você identifica rapidamente quem realmente te respeita versus quem apenas gostava de te controlar. É um filtro brutal, mas eficaz. Você perderá algumas pessoas no processo. Algumas relações se revelarão baseadas em sua disponibilidade para gerenciar as inseguranças delas através de explicações constantes. Quando você para de fazer isso, essas relações terminam. Maquiavel diria que essas não eram relações reais, eram arranjos de subordinação disfarçados de amizade ou parceria. Perder isso é ganho, não perda, mesmo que doa no curto prazo. O objetivo final não é se tornar indiferente ou insensível. É desenvolver o que poderíamos chamar de soberania psicológica, a capacidade de ser o árbitro final das suas próprias escolhas, de ter um locus interno de avaliação tão forte que julgamentos externos se tornam apenas informação, não decretos com poder sobre seu bem-estar. Maquiavel viveu isso. Ele foi exilado, torturado, ridicularizado por seus contemporâneos, mas ele continuou escrevendo, pensando, observando, sem gastar energia, se defendendo dos seus críticos. Ele escreveu para a posteridade, não para seus contemporâneos, e nisso demonstrou uma das formas mais puras de não defesa: fazer o trabalho e deixar que séculos decidam seu valor. Quantos de seus críticos alguém lembra hoje? Nenhum. Mas Maquiavel permanece porque ele investiu em criar trabalho significativo, não em gerenciar sua reputação entre mediocridades.
Essa é a lição final. Seus críticos serão esquecidos, mas o que você constrói pode permanecer. Então construa, não se defenda. Também é importante reconhecer que a recusa em se defender não é machismo tóxico ou ego inflado. É clareza sobre onde seu poder realmente reside. Seu poder está na sua capacidade de pensar com clareza, decidir com sabedoria, agir com coragem e aprender com resultados. Nada disso requer aprovação externa para funcionar. A aprovação é agradável, mas não é necessária. Quando você confunde o agradável com o necessário, você se torna vulnerável a qualquer um que possa controlar o fluxo de aprovação. Maquiavel veria a pessoa moderna, desesperada por likes e validação social, como uma figura trágica, alguém com potencial para a grandeza que vendeu sua alma por migalhas de aprovação de estranhos. Ele chamaria isso de a forma mais patética de escravidão, porque o escravo ao menos sabe que está preso. Mas o viciado em aprovação pensa que é livre enquanto está completamente controlado por forças que nem consegue nomear. A libertação começa quando você nomeia a dinâmica, reconhece que a defesa constante é uma prisão e decide sair dela. Isso não acontece de uma vez. É um processo gradual de pequenas recusas. Você começa deixando passar pequenas críticas sem resposta. Você toma uma decisão e não explica. Você expressa uma opinião e não elabora quando alguém franze a testa. Cada pequeno ato de não defesa fortalece seu músculo de autonomia. Com o tempo, você desenvolve a capacidade de existir plenamente sem precisar que todos entendam ou aprovem. E essa é uma liberdade que Maquiavel reconheceria como digna de um príncipe. Chegamos agora ao núcleo prático e final desta reflexão. Como você implementa essa filosofia maquiavélica de não defesa na sua vida real, começando hoje, de forma que transforme fundamentalmente sua relação com poder, autonomia e paz interior. A primeira prática concreta é o que chamaremos de pausa estratégica. Quando alguém te critica ou questiona, seu reflexo condicionado é responder imediatamente, explicar, justificar. Em vez disso, pratique simplesmente fazer uma pausa. Não diga nada por 3 segundos, ou 30 segundos, ou 3 dias, dependendo do contexto. Essa pausa serve múltiplos propósitos maquiavélicos. Primeiro, ela te dá tempo para avaliar se uma resposta é realmente necessária ou se é apenas seu ego ferido exigindo validação. Segundo, ela demonstra que você não é controlado pelas palavras dos outros, que você opera em seu próprio tempo. Terceiro, ela frequentemente faz a outra pessoa desconfortável, e desconforto é poder. Maquiavel observaria que aquele que pode suportar silêncio confortavelmente geralmente domina aquele que precisa preenchê-lo com palavras. A pausa te devolve controle sobre o timing e os termos do engajamento. A segunda prática é desenvolver o que poderíamos chamar de autorresposta interna. Quando criticado, em vez de responder externamente, você responde para si mesmo em um diário ou em sua mente. Você articula completamente sua defesa, explora todos os argumentos, justifica suas ações plenamente, mas tudo isso permanece privado. Isso satisfaz sua necessidade psicológica de processar a crítica sem expor suas vulnerabilidades publicamente. Maquiavel mantinha diários extensos onde explorava suas ideias livremente, mas publicava apenas o que era estrategicamente útil. Essa separação entre processamento interno e comunicação externa é crucial. Você pode e deve refletir profundamente sobre críticas. Algumas delas contêm verdades úteis, mas essa reflexão não precisa ser um espetáculo público. Você examina, extrai o que é valioso, descarta o resto e então age baseado no que aprendeu, não no que outros exigiram que você admitisse. O crescimento real é privado. A performance de crescimento é o que pessoas inseguras oferecem como defesa.
A terceira prática é a redefinição de relacionamentos baseada em reciprocidade de respeito. Você identifica quais pessoas na sua vida esperam explicações constantes de você, mas nunca oferecem as mesmas a você. Essa assimetria revela uma relação de poder desigual. Maquiavel aconselharia que você sistematicamente reequilibre essas dinâmicas. Você para de se explicar enquanto observa se a relação sobrevive. Se não sobrevive, era uma relação de subordinação, não de igualdade, e você está melhor sem ela. Isso não significa ser deliberadamente difícil ou não comunicativo. Significa que quando você compartilha seu pensamento, é um presente, não uma obrigação. Quando você explica uma decisão, é porque escolheu fazê-lo, não porque foi coagido. Maquiavel distinguia claramente entre poder compartilhado voluntariamente e poder extraído sob pressão. O primeiro mantém sua autoridade intacta, o segundo a corrói. Você quer relacionamentos onde sua comunicação é valorizada como generosidade, não esperada como submissão. A quarta prática é a substituição de explicação por ação. Cada vez que você sente o impulso de se defender, pergunte-se: existe uma ação que eu poderia tomar que tornaria a defesa desnecessária? Geralmente existe. Em vez de explicar por que você é competente, você pode simplesmente produzir resultados que demonstram competência. Em vez de justificar por que você merece respeito, você pode agir de formas que naturalmente geram respeito. Maquiavel era profundamente orientado para resultados. Ele julgava príncipes não por suas intenções ou explicações, mas por seus resultados. Quando você adota essa mentalidade, críticas perdem muito de seu poder, porque você sabe que está construindo um corpo de trabalho que fala mais alto do que qualquer acusação ou qualquer defesa. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você simplesmente continua produzindo evidências através de ações. Com tempo suficiente e consistência suficiente, a realidade que você cria se torna inegável. E críticas começam a aparecer cada vez mais desconectadas dessa realidade óbvia. A quinta prática é o cultivo deliberado de indiferença seletiva. Você faz uma lista mental ou física de pessoas cujo julgamento realmente importa para você. Talvez 5 a 10 indivíduos que você respeita profundamente e que conhecem você genuinamente. Para essas pessoas, você permanece aberto, vulnerável, disposto a explicar e ouvir feedback. Para todos os outros, você pratica indiferença educada. Você reconhece suas opiniões sem ser afetado por elas. Maquiavel tinha seus confidentes, pessoas como Francesco Vettori, com quem ele compartilhava pensamentos genuínos. Para o resto do mundo, ele oferecia apenas o que era estrategicamente útil. Essa distinção protege você de exaustão emocional. Você não pode realmente se importar com a opinião de centenas de pessoas. Isso é psicologicamente impossível e estrategicamente suicida. Você precisa de um círculo pequeno de confiança onde há vulnerabilidade genuína. E então, camadas cada vez mais externas, de engajamento cada vez mais estratégico e menos pessoal. Isso não é desonestidade. É diferenciação apropriada baseada em níveis reais de intimidade e confiança. A sexta prática é desenvolver métricas internas de sucesso que sejam independentes de validação externa. Você define para si mesmo o que significa ter sucesso, o que constitui uma vida bem vivida, quais são seus valores não negociáveis. E então você mede seu progresso contra esses padrões internos, não contra a aprovação ou desaprovação dos outros. Maquiavel escreveu: o príncipe não porque seria popular, mas porque acreditava que estava capturando verdades importantes sobre poder. Seu padrão era verdade e utilidade, não popularidade. Quando você tem clareza interna sobre o que importa, críticas externas podem ser avaliadas racionalmente. Elas apontam para uma falha real nos meus próprios padrões
Ou são apenas conflito entre meus valores e os valores do crítico? Se for o primeiro, você ajusta. Se for o segundo, você reconhece a diferença e segue em frente. Nenhuma defesa é necessária, porque você não está tentando converter o crítico aos seus valores. Você está simplesmente vivendo de acordo com eles. A sétima e última prática é a aceitação radical da incompreensão. Você precisa fazer as pazes com o fato de que muitas pessoas nunca te entenderão. E isso está bem. Não é seu trabalho fazer-se compreensível para todos. Algumas pessoas não têm o contexto, a experiência, ou, francamente, a capacidade de entender suas escolhas e motivações. Maquiavel foi profundamente incompreendido em sua época, visto como imoral e cínico quando ele acreditava estar sendo realista e útil. Ele aceitou essa incompreensão porque sabia que estava escrevendo para um público mais seleto e mais futuro. Você também está vivendo para um público mais seleto. Você mesmo, as pessoas que realmente importam para você e talvez a pessoa que você está se tornando. O resto são espectadores, cuja compreensão é irrelevante para o seu projeto de vida. Isso não é arrogância. É clareza sobre escala e prioridades. Você tem recursos finitos de tempo e energia. Gastá-los tentando ser compreendido por todos é garantir que você não construirá nada significativo. Então aqui está a sua tarefa final, seu compromisso maquiavélico. Nas próximas 24 horas, quando alguém te criticar ou questionar, simplesmente não se defenda. Deixe a crítica existir no ar, sem resposta. Observe o que acontece em você, o desconforto, a urgência de explicar. Sinta tudo isso e ainda assim não faça nada. Essa é sua primeira repetição no exercício de soberania psicológica. Será desconfortável. Maquiavel nunca prometeu que poder seria confortável. Ele prometeu que seria eficaz. E observe também o que acontece externamente. Na maioria das vezes, absolutamente nada. A crítica passa, a pessoa segue em frente, o mundo continua girando. Sua defesa não era necessária. Mas você ganhou algo precioso. A experiência de que você pode sobreviver sendo incompreendido, e essa experiência é o começo da verdadeira liberdade. Repita isso diariamente, em situações progressivamente mais significativas, até que não defender se torne sua resposta natural, não um esforço consciente. Maquiavel não ofereceria conforto fácil ou garantias de que esse caminho te fará popular. Ele diria que te fará eficaz, autônomo e internamente livre. Ele diria que você trocará a aprovação das massas pela possibilidade de grandeza real. E ele perguntaria o que você realmente quer. Ser amado por todos ou construir algo que importa? Porque raramente você pode ter ambos, e tentar ter ambos geralmente garante que você não terá nenhum. Escolha conscientemente, e se você escolher a segunda opção, pare de se defender e comece a construir. O tempo que você tem é limitado. Cada minuto em defesa é um minuto roubado da criação. Maquiavel fez sua escolha há 5 séculos. Ele escolheu escrever para a eternidade, em vez de agradar seus contemporâneos. Agora é sua vez de escolher. Se este vídeo ressoou com você, se você está pronto para parar de se defender e começar a viver com real autonomia, inscreva-se neste canal agora. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essas verdades que podem transformar vidas. E comente de qual cidade você está assistindo, porque quero saber onde estão as pessoas corajosas o suficiente para abraçar essas ideias. Até o próximo vídeo.